Branca de Neve e o Soldado Guerreiro, de Leandro Gomes de Barros. Voz, Iba Mendes. Um grande historiador narrava um fato importante, que entre todos os fatos foi o mais interessante, sobre a vida de um soldado e o reino de um gigante. O fato é como a história da lâmpada de Aladim. A pessoa se deleita lendo a obra até o fim. A história de que falo, o escritor narra assim. Havia na Asa Maior um habitante troiano, que tinha todas as famas de grande republicano. Esse velho tinha um filho chamado Veridiano. Quando Veridiano tinha 5 ou 6 anos de idade, saiu a brincar no campo por uma casualidade, perdeu-se no pé de um monte e foi ter numa cidade. Veridiano, olhando bem, se aproximou de um portão, de onde avistou um palácio e um grande pavilhão. Ao mastro de uma bandeira estava encostado um leão. As crinas ou jubas da fera, macias como o cetim, as presas grandes e grossas, porém de puro marfim. O leão era de espécie que nunca se viu assim. Era uma grande cidade muito bem edificada, com magníficos prédios e muito bem asseada. Ali só podia haver nação bem civilizada. Havia um portão de mármore numa praça principal. Do portão se estava vendo um paço municipal. Tinha escrito numa placa, Gabinete Imperial. Logo ao passar do portão, tinha um coreto elegante, onde tinham 3 estátuas, feitas de jaspe brilhante, uma cobra de metal, de uma forma interessante. Uma estátua era de um rei, a outra de uma criança, a terceira de uma moça, suspendendo uma balança. A estátua do menino tinha na mão uma lança. Outra estátua de um soldado com uma flor e um breve, com uma espada em punho, fingindo ferir de leve, tinha no peito direito escrito Branca de Neve. Toda aquela cidade era grande e imponente. Ele, embora tão pequeno, conheceu perfeitamente que não pertencia a Troia, pois tudo era diferente. Tinha uma grande avenida, calçada toda de cristal, que ia desde o portão a um torreão de metal, aonde existia o grande pavilhão nacional. Ao leste do tal portão havia um grande jardim, saía incessante aroma de cada pé de jasmim, como monarca nenhum já possuía outro assim. Veridiano observou por aquele torreão, passava uma águia branca e saudava o pavilhão, e a cobra de metal fazia vênia ao leão. Ele assim perguntava, isso aqui em que se encerra? Sem dúvida é reino encantado, que há aqui nesta terra. Quando passou uma dama, rufaram um tambor de guerra. Muito ao centro da cidade, ouviu a música tocar, rumores de carruagem, bombas de fogo no ar, se ouvia fala de gente e a fortaleza salvar. A criança que estava ali, sem saber o que fizesse, e não queria sair, sem que primeiro soubesse, procurou saber daquilo, desce depois no que desce. A estátua do menino tinha traços do troiano, e se parecia muito com o pai de Veridiano, só sendo feita por ele, não havia um só engano. O sol já se ia alteando, Veridiano sentiu fome, e disse dentro de si, neste lugar não se come? Ouviu gente conversar e falando no seu nome. Ele alertou os ouvidos, tornou a ouvir falar, mas onde era a conversa ele não pôde atinar. Ouviu dentro do jardim uma pessoa o chamar. Perguntou ele em alta voz, quem é que me chama lá? Sou eu, repetiu a voz. Veridiano, vem cá. Você anda aqui perdido, porque não sabe onde está? Viu ele um trono na sombra de uma roseira amarela, nela sentada uma jovem, com palma, véu e capela. Ele, sem pedir licença, sentou-se no colo dela. Ela perguntou, menino, quem te deu tanta ousadia para sentares no colo de tanta soberania? Disse o menino, fosse imundo, nele eu não me sentaria.
A dama disse sorrindo: tu és um herói menino, porém este colo tem um dono muito ferino, tu não te bates com ele por seres tão pequenino. A altura não me intimida, Veridiano respondeu, daqui a alguns anos eu cresço e ele pode ser meu. A jovem disse sorrindo, pois bem, ainda será teu. Ela pegando uma flor, chegou-lhe ao peito de leve, disse a ele, a te ofender, pessoa alguma se atreve. A flor deixou-lhe no peito escrito Branca de Neve. Voltou dali Veridiano e daquilo se esqueceu, tanto que nem disse aos pais nada do que sucedeu. O letreiro que a flor fez nunca mais desapareceu. Perdeu o pai e a mãe, então toda a populaça, cada um que lhe dissesse que ele fosse sentar praça, pois era o único meio que livrava-o da desgraça. Completou 16 anos, não tinha de que viver, pegou a faltar-lhe roupa e até o que comer. Veridiano então pensou no que havia de fazer. Ele tinha horror à farda, não gostava de soldado, não achou quem o quisesse para ser seu empregado, e não tinha uma ação má que houvesse praticado. Falou para sentar praça, lá foi muito bem aceito. Todo o corpo do exército ficou muito satisfeito. O ministro disse logo, esse menino tem jeito. Nas feições dele se lia muito bom comportamento, coragem, força e manejo e um grande adiantamento. Aquele executa bem e chefia um regimento. O rei perguntou um dia, você lê bem e escreve? Veridiano respondeu, é o rei, minha letra serve. O rei viu no peito dele escrito Branca de Neve. O rei murmurou consigo, é muito bom o soldado, que tem um sinal assim, pois está muito bem marcado. Desertando em qualquer tempo, pode bem ser procurado. Então ele ali na praça, de nada quase estranhou. Depois de 5 ou 6 dias, contudo se acostumou. Todo o manejo de arma ninguém a ele ensinou. Havia uma coisa nele que recomendava o bem. Só passeava sozinho, não andava com ninguém. Nem a outro companheiro nunca tomou um vintém. Veridiano era um soldado, guerreiro forte e valente. Nunca encontrou inimigo que saltasse em sua frente, porque quem partisse a ele morria instantaneamente. Era a coluna mais forte dos domicílios reais. O rei confiava nele mais do que nos generais, e por isso era odiado por todos os oficiais. Tanto que o povo dizia que o exército troiano, desde o mais baixo soldado até mesmo o soberano, só vivia enquanto houvesse o soldado veridiano. Mas ele fazendo tudo nunca pôde ganhar nada. A vida do próprio rei foi por ele resgatada. Nunca lhe deram ao menos uma fita de anspeçada. Troia estava em guerra quando a Síria combateu. O general Botemã covardemente correu. Veridiano com 100 praças a 2.000 homens venceu. Esse general covarde voltou, foi mentir ao rei. Disse, Sua Majestade, a guerra foi eu quem ganhei. O exército acovardou-se, eu quase só sustentei. O rei então perguntou, e o soldado veridiano? Respondeu o general, em todo o exército troiano, é o soldado mais vil e traz tudo no engano. Eu me confiava nele quando o combate rompeu. Ele achava-se na frente, foi quem primeiro correu. Deixou as armas no campo e no mato se escondeu. Eu calculando que a coisa se tornaria pior, tirei 10 oficiais do meu estado maior, 6 tenentes e alferes, um capitão, um major. Porém o juiz secreto que foi na expedição, fingindo ser um empregado do fiel do batalhão, ali no campo de guerra fez toda a observação. Pois minuciosamente espreitou tudo e viu, disse que o general foi quem primeiro fugiu, de todos os oficiais um só a luta não viu. E Veridiano tirou 100 praças do regimento, tirou 10 cabos de esquadra e levou mais um sargento, fez o exército da Síria deixar o acampamento. O rei tinha confiança que o secreto não mentia, por isso deu toda a crença em tudo que ele dizia, sabia perfeitamente que ele não levantaria. Conheceu que o general era o covarde mais vil, era um ser sem confiança, um traiçoeiro sutil. Ele e os oficiais foram todos para o fuzil.
Porém outro general, parente do que morreu, indignado daquilo, outra ideia concebeu. Então ao pobre soldado nada ali mais o valeu. O general botou logo o cálculo em execução, comunicando ao rei que havia uma traição. O soldado veridiano formava conspiração. Vejam o que planejou aquele vil general. Prometeu a um sargento 3 galões de oficial, para jurar esse falso à majestade real. O rei acreditou tudo que o general lhe contou. Disse-lhe, mate o soldado, ele se prontificou. Veridiano adormeceu, o sargento o algemou. Veridiano ainda dormia depois de estar algemado. O sargento pôs-lhe a mão, disse, levanta, soldado. Vem ouvir-lhe a sentença para aí ser fuzilado. O soldado com aquilo quase não se incomodou. Quando ouviu ler a sentença, muito calmo perguntou, foi pela guerra da Síria que o rei me condecorou? Então marchou Veridiano por 100 praças escoltado. O general foi ali para vê-lo fuzilado, muito alegre por ter tido, na ideia, resultado. Quando o soldado ia preso, ouviu rugir uma fera, e ecoar no espaço uma voz grossa e severa, que dizia Veridiano, Branca de Neve te espera. O soldado, conhecendo ser aquilo uma ambição, e não era mais que inveja aquela horrível traição, pôde soltar um dos braços e arrebatar um facão. Aquela ação do soldado pôs a força esmorecida. A mão daquele soldado já era bem conhecida. Quem partisse para ele não precisava da vida. Armou-se e gritou à força, aqui não vejo ninguém. De onde vem a desgraça, sai a fortuna também. Pendeu para mim já sabe, mato, não pergunto a quem. Derrubou o general, arrebatou-lhe a espada, que na mão do dono dela não tinha valor de nada, mas na mão de Veridiano era uma lâmina afiada. Com 2 horas de luta, Veridiano desferiu. Os 100 praças que o levava, a todos ele feriu. As estrelas do general, todas elas conduziu. Chegaram outros 100 praças e conseguiram cercá-lo. Ele investiu a um major e depois de derrubá-lo, tomou-lhe todas as armas e carregou-lhe o cavalo. Quando o major levantou-se, foi quase desesperado, imaginando voltar a pé e envergonhado. O general sem estrela estava desmoralizado. Exclamava um capitão, como chegaremos ao rei? O general soluçando dizia, eu o contarei? Se o rei perguntar-me como, eu lhe respondo, não sei. Então disse o coronel, eu estou impressionado. 100 praças todos feridos e não morreu um soldado. Eu não duvido que aquilo seja um ente endiabrado. Quem foi que já viu no mundo brigar com tal ligeireza? Como é que o corpo humano obtém tanta destreza? Se há um ente endiabrado, aquele é com certeza. Eu nunca vi um cavalo como o que ele tomou. Nas rédeas do freio dele nunca inimigo pegou. Na guerra da Babilônia, muitos a coice matou. Quando o soldado montou, a toda a rédea saiu. 15 minutos depois, ali ninguém mais o viu. Foi igualmente a fumaça que nos ares se sumiu. Havia nesse país uma montanha encantada. Lá não ia uma pessoa que não fosse devorada. Chegando ao pé da montanha, era logo arrebatada. O soldado perseguido pelo reforço que vinha, 6.000 praças atrás dele, estendida numa linha. Somente aquela montanha era o socorro que tinha. O soldado conhecia de todo aquele perigo, mas para onde ele fosse, enfrentava o inimigo. Disse, eu entro na montanha, embora acabem comigo. Os 6.000 praças que iam em sua perseguição, viram ele entrar na serra, disse logo um capitão, já temos plena certeza de sua consumação. Disse o general, entramos, isso há de ter um final, e a força entrou no mato, um bicho descomunal, pegou e levou nos dentes 3 praças e o general. Então do centro da mata saíam grandes rugidos, que só pareciam ser de bichos desconhecidos, mais de 10 oficiais perderam logo os sentidos. Dali a força voltou, perdendo porção de gente, oficial quase loucos e com fala diferente.
outros com feições mudadas, o rei viu perfeitamente. Veridiano entrou na mata, 500 metros andou. Ao chegar numa empoeira, o cavalo recuou. Que diabos tem, cavalo? O soldado perguntou. E se firmando na sela, viu um negro em sua frente. Perguntou: quem é você que me olha horrivelmente? Se pretende qualquer coisa, eu já estou de sangue quente. Disse o negro: renda as armas, se entregue logo à prisão. O senhor entrou aqui sem ordem de meu patrão. Eu hei de levá-lo preso, pois tenho autorização. O soldado perguntou: que patrão é esse seu? Não posso dizer seu nome. O negro então respondeu. E terminado essas frases, contra ele se enfureceu. Veridiano ali também ao cavalo esporeou, pôs-se bem firme na sela e pela espada puxou, com toda a ordem de guerra pelo inimigo esperou. E partiu um para o outro, o negro rangindo os dentes, os olhos como umas brasas, os beiços como dois pentes, só a presença do negro amedrontava os viventes. O cavalo do soldado 2 horas resistiu, ficando muito cansado, esbaforido caiu, felizmente que na luta o negro não o feriu. Ficou Veridiano a pé, porém não esmoreceu, ali chegou uma moça, um líquido ao cavalo deu, o cavalo ficou bom, rapidamente se ergueu. Agora, disse o soldado, em vitória que nem pense, eu estando neste cavalo, um exército não me vence. Chegue agora o que chegar, vindo, a luta me pertence. O negro empunhou a arma e falou a Veridiano: entregue-me logo as armas, se não quer morrer troiano. Eu hei de levá-lo preso perante o meu soberano. Toda a sua valentia terminará muito breve. Seu cavalo nada vale e nem a espada lhe serve. Hoje eu o dou de presente à linda Branca de Neve. Havemos de ver depois, disse o jovem Veridiano, quanto desgosto terá o seu senhor soberano, quando estiver algemado por um soldado troiano. Ao terminar essas frases, o negro olhou e partiu. O soldado, se firmando, animado, o investiu, mas o cavalo do jovem, não resistindo, caiu. Porém o soldado herói, vendo o cavalo cair, e o negro ameaçá-lo, de o matar ou ferir, falou em vozes bem altas: estamos prestes a concluir. O negro partiu a ele, numa cólera desmarcada, vibrando nele o alfange, mas errou a cutelada. O soldado era um herói, livrou-se dessa pancada. E quando se desviou, pegou o negro de jeito, descarregando um golpe, tirou-lhe o braço direito. Depois foi que conheceu aquilo ser um defeito. E disse ao negro: desculpe, eu o feri desse lado. Eu firo meu inimigo, porém o conservo armado. O negro fez continência, disse-lhe: muito obrigado. Estou ferido, disse o negro, não posso mais pelejar. Meu regimento proíbe, homem ferido, lutar. Pode ficar esperando, que vem outro em meu lugar. Veridiano ficou só, olhando para o caminho. Ouviu alguém perguntar-lhe: guerreiro, está sozinho? Trouxeram-lhe uma bandeja com frutas, pão e vinho. Depois que o guerreiro fez uma boa refeição, tomou um cântaro de vinho com as frutas e o pão. Um índio enfrentou-o ali e deu-lhe voz de prisão. Foi uma luta tremenda do índio com Veridiano. O índio disse em voz alta: entregue as armas, troiano. Esse índio que estás vendo resiste batalha 1 ano. O guerreiro, ouvindo aquilo, levantou-se e não poupou. Com 2 horas de luta, Veridiano ameaçou, mas o índio deu-lhe um golpe certeiro que derrubou. E para repetir outro, ainda suspendeu a mão. No peito de Veridiano viu um signo Salomão. Recuou 5 ou 6 passos com grande admiração. Veridiano não lhe deu sinal de mal satisfeito. O índio lhe perguntou com muita calma e respeito: troiano, quem foi que fez esse sinal em teu peito? Não digo porque não quero, o soldado lhe respondeu. Não é preciso eu dizer o nome de quem me deu. Naquele momento o índio dali desapareceu. Depois o soldado ouviu uma peça detonar e no cume da montanha uma corneta tocar. Ouviu pedindo socorro uma pessoa a chorar. Voava um pássaro chorando, muito sentido a dizer: faz pena Branca de Neve sem culpa alguma morrer. Quando bater meia-noite há de desaparecer. Disse o soldado consigo: eu vou ver se salvo ela. Quem sabe até pode ser aquela linda donzela
que quando eu andei perdido, sentei-me no colo dela. Empunhando a sua espada, se enterrou de mata adentro. Deparou com o jardim, murmurou consigo, eu entro. Os gritos continuaram no jardim, porém ao centro. Abriu um portão de ferro que dava entrada ao jardim. Quando um gigante enorme enfrentou-lhe e disse assim: volte daqui, não prossiga, do contrário terá fim. Ele investiu no gigante, a espada o derrubou. Ameaçando-lhe a vida, tudo ali lhe perguntou. E o gigante, com medo, o que havia confessou. Disse que ali era um reino de uma nação muito boa. Existia uma herdeira daquela grande coroa. Uma fada com inveja foi ali e encantou-a. Um gênio padrinho dela a tinha patrocinado. Deu-lhe uma flor, porém ela deu essa flor a um soldado. Vai morrer à meia-noite, o termo já foi lavrado. Então o soldado disse que havia de lhe pegar, se ele ensinasse um jeito para ele poder a salvar. O gigante respondeu-lhe que não podia ensinar. Apenas disse ao chegar naquele outro portão: veja que à direita dela tem um sino Salomão. Passe pelo lado esquerdo se ele lhe apontar com a mão. Veridiano fez direito tudo o que disse o gigante. Deparou com uma moça num castro repugnante. Estava ali a terminar a vida a qualquer instante. Puxando pela espada, botou abaixo o portão. Quebrou as grades de ferro, mas naquela ocasião enfrentou uma serpente, uma águia e um leão. O guerreiro, conhecendo que podia ficar tarde, e se a moça falecesse, ele seria um covarde, partiu-lhe logo as algemas e pôs ela em liberdade. O leão, com um rugido, fez a terra estremecer. A águia tomou um voo que se ouviu a tremer. A serpente ficou só, tratou logo de correr. O soldado ficou livre, porém muito esbaforido. A jovem se levantou e cobrou todo o sentido, porém disse a Veridiano: ainda não está decidido. O soldado perguntou: ainda tenho que lutar? Disse a jovem: eu tenho medo, não a torne a fada a voltar. Ela deixou o condão, pode ainda o procurar. Veridiano perguntou pela vara do condão. Branca de Neve lhe disse: está enterrada no chão, 7 braças de fundura, dentro de grande caixão. A fada tinha um projeto, depois de 7.000 anos, transformar em pedras negras a todos os soberanos e sepultar de uma vez todos os soldados troianos. Depois dessa operação, colocar-me numa furna. Então já tinha escolhido uma montanha soturna, para depois encantar-me numa ave feia e noturna. Meu padrinho é um gênio, me disse: não tenha medo, eu criarei um menino que desenrola esse enredo. Deu-me uma flor e me disse: nesta flor está o segredo. Meu padrinho por si só não podia fazer nada. Tem muita força também, mas é mais moço que a fada. Por ele uma mágica dela não será desencantada. O jovem foi e cavou 7 braças de fundura. Tirou um caixão de ferro com 7 palmos de altura. 3.000 chaves ocupava cada uma fechadura. Tinha umas listas de fogo sobre a tampa do caixão. Ali só Branca de Neve podia lhe pôr a mão, que a flor que o gênio lhe deu dava-lhe autorização. E assim que abriram o caixão, a montanha estremeceu. Soltaram um eco tão grande que todo o espaço tremeu. Branca disse a Veridiano: descansa, a fada morreu. Uma grande ventania chegou naquele momento. O gênio padrinho de Branca chegou nas asas do vento. Disse a Branca e a Veridiano: se unam em casamento. Disse o gênio a Veridiano: serás tu o rei agora. Será um dos teus soldados o que foi teu rei outrora. O falso que te levantaram foi para a tua melhora. Este reino era um país muito rico e abundante. Uma fada amou ao rei, o rei não lhe foi constante. Ela transformou-o no pombo e esse pombo num gigante. O gigante era cruel, pegou o pombo e matou. A fada fez uma mágica e no leão o transformou. Esse reino era de Branca, porém o leão o tomou. Mas depois de 6.000 anos, já estava sentenciada, ir habitar numa furna em morcego transformada. Com toda a força que tenho, não pude ali fazer nada. Aquele negro feroz a quem você combateu, era um príncipe encantado que logo ao voltar morreu. Branca ia ser queimada pela ceia que lhe deu. Aquele índio guerreiro que veio do centro da serra,
Antes de ser encantado, era um grande desta terra. Foi secretário do rei, depois ministro da guerra. O gênio abraçou os dois e fez recomendação que guardasse com cautela a varinha de condão e depois do casamento fizesse boa união. Casaram e o gênio foi ao monarca troiano, esclarecer-lhe o que havia e disse ao soberano: seria Branca de Neve, esposa de Veridiano. As testemunhas de Branca foram duas açucenas, um nevoeiro auriverde, duas estrelas pequenas, duas garças muito alvas, com letras de ouro nas penas. As testemunhas do noivo foram as plantas da estrada, por onde ele conseguiu entrar na Serra Encantada. Foram suas testemunhas a planta e a sua espada. Luziu o astro troiano, esclareceu-se a verdade. Abriu-se a porta da vida, no mundo da liberdade, dando a conhecer que a sorte rolar faz por sobre a morte o que tem felicidade. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.